Vamos para mais um vídeo. Caso você ainda não seguiu e não se inscreveu nesse nosso canal, inscreva-se agora. Sua inscrição é gratuita. Clique ao lado desse vídeo em inscrever-se. Depois clique no sino para receber no visor do seu celular ou no seu e-mail todos os vídeos novos. Ajude o canal clicando no gostei e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Obrigado. Pronto aí, vamos iniciar. Pessoal, tudo bom? Apareceu ao vivo agora. Tudo bom? Bem-vindo a todo mundo que vai assistir aqui o nosso Hangout. Hoje um assunto super interessante. Aliás, como todos eu acho que são interessantes, né? Dentro dos nossos Hangouts, dos nossos vídeos aqui desse canal. Para quem gosta do assunto, né? Lógico, né? Acho que quem não gosta não vai se inscrever aqui no canal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom agora, boa vida. Bom tudo para você que está vendo e para você, Ivan, bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, para todo mundo que está ouvindo, para tio Wellington. Tio Wellington, valeu, obrigado. Deve estar cansado. Tentar abrir o Hangout. Hoje foi brabo o negócio, né? Mas é isso mesmo, faz parte aí da luta aí, né? A gente não desiste, a gente é teimoso, a gente é mula sem alça. Bom, então, pessoal, como vocês viram aí, no texto aí, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, mais um assunto bem interessante, polêmico também, que é a questão da panspermia. Seria a nossa origem, a origem do ser humano? Seria que nós tivemos aí uma ajudinha aí de fora, de alguém, sabe lá de quem é? Existem muitas teorias, existem muitas conversas sobre o que seja panspermia, né, Ivan? Exato. A panspermia não é um assunto novo, na verdade já vem desde a Grécia Antiga, que já começou a formular a hipótese. E depois do século XIX é que começou a ser mais aprofundada, né? Mas vamos aqui dar uma definiçãozinha do que seja panspermia, para a gente poder dar sequência, né? Então, cientificamente, no nosso dicionário aí, oficialmente, né? Vai dizer o quê, né? Se a NASA diz que é oficial, todo mundo acredita. Se o cientista diz que é verdade, todo mundo acredita, né? Quem somos nós para dizer que não é verdade, né? Mas nós temos lá aqui nossas ressalvas. Então, eu vou pescar aqui. Em uma das teorias fala que é uma teoria segundo a qual micro-organismos ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, sendo capazes de dar surgimento a ela, a vida, quando atingem um planeta adequado para esse surgimento da vida, né? E como o Ivan estava falando aí, não é nada novo, se bem que é assim. Não é nada novo assim relativamente ao planeta, a existência planetária, né? Mas para nós aqui é algo que realmente não é novo, né, Ivan? Pode continuar, desculpa aí. Então, essa teoria de que a vida teria vindo de fora da Terra, né? Não teria surgido aqui. A gente sabe que muitos outros planetas, né, às vezes um asteroide impacta e pedaços de rochas, né, voam pela atmosfera e atingem o espaço e ficam flutuando pelo espaço até cair em outro lugar, em outro planeta. Vulcões também têm uma força tremenda quando expele lava, expele rocha junto,
e às vezes essas rochas vão e atingem o espaço e acaba caindo em outros lugares, como aqui na Terra. Então, essa é uma teoria de que talvez essas rochas, em algum lugar, a gente sabe que a Terra, o planeta Terra, não é um planeta dos mais antigos, que existe outros sistemas solares, outros planetas, inclusive aqui mesmo no nosso sistema planetário, que são mais antigos do que a própria Terra. Então, teoricamente, essa vida poderia ter vindo através dessas rochas e ter caído aqui, e de alguma forma, essa vida em forma de micro-organismos teria dado origem às formas de vida que nós conhecemos atualmente hoje na Terra. Quer complementar, Wellington? Wellington? Peraí que eu tinha desligado o telefone aqui, o microfone. Tô. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Assim, tá vendo a imagem aí, né? Agora apareceu. Esse aí é de um asteroide que é atribuído ele ter vindo de Marte, que caiu na Antártida. E foi descoberto na década de 80, e ele recebeu o nome de Alan Hills 84001. Alan Hills seria o nome da pessoa que descobriu ele. E foi anunciado, em 1996, que ele teria, talvez, estruturas fossilizadas de micro-organismos que teria vindo de Marte. A questão de eles saberem que esse pedaço de rocha que caiu de Marte tem a ver com gases que tem nessa rocha. Eu não sei como eles fazem, então eles levam a crer que tenha vindo de Marte. Só que isso daí foi alvo de muita discussão na comunidade científica, teve um impacto muito grande, uma polêmica muito grande em torno disso, mas se passou 22 anos e não deu em nada, porque alguns outros cientistas falaram que isso daí é feito de combinações físico-químicas, né? Mas claramente na imagem dá para perceber que parece um tipo parece um tipo de uma larva, né? Mas teoricamente seria uma bactéria fossilizada. Mas, como é de praxe, né, eles não chegaram a conclusão nenhuma. Mas não foi só esse, Wellington, que caiu atribuído ao planeta vizinho, Marte. Inclusive caiu um outro que também caiu na Antártida, e ele possui esses grânulos, né? Se chama Yamato 00. Esse aí já tem um nome mais complicado, Yamato. O outro já tem um nome mais bonitinho, Alan, né? Porque esse daí foram cientistas japoneses que descobriram ele, né? E recebe o nome da pessoa que descobriu. Esse aí tem umas esférulas ricas em carbono, que também levantou essa hipótese de ser vida, né, microbiana, né, que tivesse vindo, mas também não deu em nada. Eles discutiram e não deu em nada. Então... E que tem cerca de 1,3 bilhões de anos. Exato. E que veio através de um meteorito aqui, né, na Terra, há 12 milhões de anos atrás. Olha, se a gente veio disso aí, ou consequência disso aí, quem sabe uma reação, né, no DNA, né, dos nossos ancestrais aí da época, né? Exato, isso daí se desprendeu do planeta vermelho, Marte, há bilhões de anos, ficou vagando no espaço, e
Parece que esse aí, alguns milhares de anos atrás, ele caiu aqui na Terra, apesar de ter ficado no espaço bilhões de anos até cair na Terra. Aí nós temos aí uma terceira imagem, né? Esse daí caiu no Egito. Ele também tem uns microtúbulos. Esse daí caiu em 1911. Essas partezinhas, né? Que também não deu em nada, mas eles levantaram a suspeita de vida microbiana, né? Eu acho interessante que essas coisas a gente não vê, quando passa na mídia, é algo assim, rapidinho, passa uma vez e passa de, assim, os apresentadores geralmente eles falam com um sorrisinho, né, como se fosse uma coisa, olha aí, micro-organismo de Marte, de bilhões de anos, será que nós viemos de lá? Aí fala aqui com um tom, né, de deboche, com um tom de piada, e não leva as coisas a sério quando deve ser levado a sério, mesmo que não tenha chegado a nenhuma conclusão sobre o assunto, né, porque realmente eles desviam o foco, mas deveria se levar mais a sério, né, Ivan, um assunto desse. Exato. Apesar que o primeiro meteorito ali que apareceu a imagem, o Alan Hills, até o Bill Clinton, presidente americano da época, ele fez uma declaração, mas ele disse que teria que ser posto à prova científica, de ser comprovado que realmente era um micro-organismo. Mas como levantaram várias outras hipóteses de não ser também, como eu disse antes, acabou não dando em nada. Uma outra questão em relação a isso, como o Wellington estava falando, que esses supostamente de Marte. Repete aí, Ivan, que teu microfone picotou. Uma outra hipótese. Então, eu estava falando que como eles vieram há bilhões de anos atrás, né, parece que de Marte, pelo que eles concluíram, eles também concluíram, existem teorias, hipóteses de que no passado, exatamente pelo menos 1 bilhão de anos atrás, Marte tinha condições de vida muito análogas a que nós temos aqui na Terra. Marte mostra. Você vai me dar aqui um espaço para eu fazer um kkkkkkk. Olha, eu não aguento essas histórias da NASA sobre Marte, sobre o robô Curiosity, aí mostra as imagens de um deserto, de poeira na lente, e nada concluso, todo mundo bate palma do teatro. Olha, talvez eu esteja errado, né? Mas eu não acho que seja aquilo ali, aquela imagem, tudo vermelho, só pedra, só areia. Isso só mostra o que eles querem. E, sinceramente, eu acho que Marte é bem parecido com isso aí. Tem muito verdinho, mais por aí, por aqui, e eles não mostram. Aliás, eu acho até que tem até estruturas, edifícios abandonados, creio eu, e outros sendo utilizados por nós mesmos, né? Não sabemos, né? Pessoal que amassa não sabe realmente que existe uma tecnologia de mais de um século aí na nossa frente, tudo escondido. E além do que, eu vou dar já a palavra aqui do Ivan, para ele concluir. Além do que, a gente sabe que o planeta não é somente essa dimensão visível que a gente vê. Igual aqui como o planeta Terra, Gaia, Chan, não é só essa questão física 3D. Também existe o planeta em outras dimensões, que tem muito mais vida, muito mais abundante, muito mais ativa do que essa que a gente acha que vive aqui, não é, Ivan? Exato.
Inclusive, essa imagem aí foi feita a partir de pessoas atribuídas à NASA, né? Então, eles diziam que Marte tinha condições, há bilhões de anos atrás, muito parecidas com a da Terra. Só que tem vindo muita coisa nova atualmente. Por exemplo, eles diziam que bactérias não poderiam sobreviver no espaço, né? Então não teria como ter essa comprovação da panspermia, porque as bactérias morreriam. Mas hoje em dia se descobre que existem bactérias, micro-organismos que sobrevivem em condições extremas, inclusive sem oxigênio, como é o caso de uma bactéria, que eu vou dar o nomezinho dela aqui, que eu vou pescar também. Ela é a Mentanococcus janaski, que não precisa de oxigênio. Foi encontrada no fundo dos oceanos, né, junto a essa parte de vulcão, de lava, lá no fundo, onde tem uma pressão enorme, né? E existe, inclusive, Marte, eles diziam que não tinha água líquida em Marte, até há pouco tempo atrás. Eles falavam que só existia água ou em um estado gasoso ou sólido, e há pouco tempo atrás foi descoberto que tinha um lago, na Wellington, embaixo de uma camada de gelo, num dos polos de Marte. Então tem vindo muitas coisas novas, né, que contradizem um pouco algumas hipóteses de descrenças, e a tendência é de que eles vão descobrir muitas outras coisas novas. Então, como o Ayrton falou, é muito provável que ainda exista, sim, eu pelo menos acredito, de que exista vida na terceira dimensão de física de Marte, tal como aqui no nosso planeta, seja de forma microbiana, e como alguns denunciantes que a gente tem abordado aqui nos nossos hangouts, denunciam que existe vida física como Corey Gould e outros tantos que alegam existir bases humanas em Marte, e existem outros seres lá, vivendo lá, junto com esses humanos que viveriam lá. Não é isso, Ayrton? Sim, até a gente já falou aqui, eu vou deixar aqui no final desse nosso hangout aí, o vídeo que a gente já falou sobre isso aqui, sobre o programa espacial secreto, inclusive Pentágono, né? Já falei isso aqui, já falamos aqui no nosso canal, mas para quem nunca viu, é bom dar uma assistida sobre o que o Pentágono já falou, que estava financiando esse programa espacial secreto, mas que tinha cancelado, eram milhões e milhões de dólares para isso. Se fosse nós falando, seria a teoria da conspiração, e a moda agora tudo é fake news, né? Aí seria também fake news, mas como é o Pentágono, aí ele diz, não, a gente já cancelou esse projeto, esse programa, e ninguém está mais fazendo não, esse programa não. Aí todo mundo acredita, né? Porque é o Pentágono que está dizendo. Aí o Donald Trump vem e diz que vai ter uma nova força armada, que dessa vez é espacial, né? E como se, acredito eu, que ele esteja preparando as pessoas para poder já dizer, olha, o bocado de zumbi, a gente já está lá em marcha há muito tempo, não é só em Marte não. Acho que seja uma preparação. Acredito até que a gente vê tanta questão, tantas imagens de extraterrestres, mesmo quem não quer ver, quem não procura, a gente vê tanto na internet, que hoje a internet está mais em alta do que a própria mídia aberta, televisiva, e que já não acredito que nada seja por acaso, já é mesmo para as pessoas se habituarem a essas imagens, não somente com aqueles cabeçudos do olhão grande, mas várias outras formas. Então, não vamos aqui fugir do assunto, mas a gente precisa
abrir a mente para as possibilidades e não ver a mídia e os governos como, pronto, eles são um bocado de anjos, só falam a verdade, não mente de jeito nenhum, é 100% verdade tudo que eles falam, e não é. Não somente sobre esse assunto, sobre vários outros assuntos. Hoje mesmo eu vi o Drauzio Varela falando aqui, eu vou abrir com parênteses sobre esse assunto, falando sobre que a vacina do HPV é segura, que tudo que fala na internet é fake news. Vai ele falar isso para as mães, para as famílias lá do Acre, onde vários adolescentes estão lá em estado grave, para ver se aquilo que eles estão passando lá é fake news, né? Ou seja, se eu, que não é minha família, eu não conheço ninguém, eu me senti com aquilo, avalie as famílias vendo ele falando aquilo dali. Eu só coloquei isso aqui como exemplo para ver o quanto a mídia é prostituída, é falsa, é mentirosa, é paga para dizer o que tem que dizer. É um bocado de robô. Estou dizendo que seja 100% não. Tem muita gente boa em todas as áreas, mas também tem muita gente que é vendida em todas as áreas. Tem muita gente boa em todo canto, mas também tem muita gente que não é. A gente precisa sair desse mundo de cor-de-rosa, de Alice das Maravilhas. A gente vive num planeta onde há uma mistura danada de gente boa com gente mais ou menos boa, com gente que não presta. E a gente está aqui é para mudar isso, é para colocar as verdades assim na frente de todo mundo e ver que esse nome aí, panspermia, pode ser sim uma realidade. E eu, particularmente, eu acredito que seja a probabilidade maior. E não acredito em acaso que esses organismos aí vieram pelo vento solar, pelo meteorito, que alguém jogou esse meteorito assim no acaso, que explodiu um planeta, ou esse meteorito veio para cá e se chocou assim na sorte. Eu não acredito na sorte. Tu acredita, Ivan? É que ela teria sido dirigida, né? Uma panspermia dirigida, intencionada por uma inteligência, né, de fora da Terra. Lógico que foi, né? Não foi assim um acaso. O meteorito, tem ali o planetinha, vou me chocar nele. Pá, não, se foi através de um meteorito, houve algo cósmico, uma lei cósmica que rege o aparente caos, que nada tem de caos, né? Então, os cientistas, né, que a gente tem que seguir, o que é oficial, né? Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além, deve pesquisar, deve chafurdar mesmo, pesquisar o que estão falando diferente. Eles falam que essa história humana nossa aqui remonta a alguns milhões de anos, que a gente ficou em pé literalmente há alguns milhões de anos. Nós habitualmente caminhávamos de uma maneira que nenhum outro animal faz, ou seja, eles colocam de que a gente é uma evolução do macaco mesmo, igual a evolução Darwin, né? E eu também não engulo muito isso não, sabe? Que essa mudança ocorreu mais ou menos, né? Nossos ancestrais se separaram dos nossos antepassados chimpanzés, né? Eu vou deixar a fonte aqui na descrição do vídeo, há mais ou menos 6 milhões a 3,6 milhões atrás, né? Que a gente começou a se separar do chimpanzé e começou a andar. Olha, pode até ser, mas eu acho que existiam já civilizações, algumas delas passaram por vários cataclismos aí, não é nosso assunto aqui, mas eu acho que a gente tem que abrir as hipóteses, nunca bater o martelo para algo definitivo, ter a mente aberta para as várias possibilidades. Aí entra aquele tão polêmico assunto também, que é o fator RH, né? Aí eles colocam, o cientista coloca o RH do macaco rhesus, certo? Tudo vem do macaco, né? Nós viemos do macaco, o RH negativo, né? Então, que devido a essa similaridade fisiológica, neurobiológica, bem como a suscetibilidade a doenças infecciosas, o macaco rhesus tem sido usado como modelo para o estudo. É esse bichinho aí, bonitinho aí, né?
coitado, não tem nada a ver com a história, mas igual a Zika, né? Já vai eu mudando aqui de assunto. O povo ignorante começa a matar os macacos porque diz que o hospedeiro da Zika é o macaco e tem que matar o macaco. É cada história e o povo tem que acordar, né? Então eles colocam esse macaquinho, o macaco resto, tem sido usado como modelo para o estudo de patologias e características médicas humanas, como a AIDS e o fator RH negativo, que tão falado que a família real tem, né? De que no antigamente fala que eles sofrem lá umas mutações, né? Essa questão eu não sei, eu já tenho um pé atrás com relação a isso, já não acredito muito nisso não, mas também eu não, do jeito que as coisas estão, eu não duvido de nada, né, Ivan? Essa coisa de que o homem veio do macaco, eu não acredito não. Nem eu. Na verdade, eles descobriram muitos esqueletos, né? E esses esqueletos nunca eram completos. Geralmente tinha uma parte num lugar, uma parte no outro. Muitas vezes não se sabe se era do mesmo ser, né? E eles iam montando, mas o tal do elo perdido mesmo nunca foi achado. Geralmente eram esqueletos de seres que tinham características mais parecidas com animais do que com o homem atual. Então, dentro do criacionismo, que é uma outra teoria, né, que é mais ligada à religião, se diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, atribui a Deus qualidades muito próximas ao homem, não um Deus como uma energia, uma força. É um Deus que está ali na Bíblia, um Deus que pune, um Deus que põe medo. No Antigo Testamento se fala muito nisso. Então, surgiu a partir daí essa teoria de que eram os deuses astronautas, os deuses, ou Deus, né? Pois a gente sabe que a partir dessas coisas que estão na Bíblia, estão muitos documentos históricos, essas características poderiam, por que não, ser seres de outros planetas que vieram para cá, que foram cultuados como divindade. Isso poderia explicar, talvez, que algumas pessoas falam essa diferença do fator RH negativo, que é uma parte pequena, né, da população que tem, né, e que não tem nos macacos. Os símios, eles só são fator RH positivo. Não existe nenhum macaco com fator RH negativo, que é a ausência de uma proteína. Não é isso, Ayrton? Isso, assim, eu realmente não acredito na teoria de Darwin, não creio. Lógico que a gente respeita quem crê, né, quem a gente vê lá dos macacos, só porque existe alguma similaridade. Eu quero crer, creio e sinto que seja pela panspermia dirigida, consciente e inteligente, e que houve realmente esses deuses que você colocou. Algumas pessoas chamam de Anunnakis, né? A gente depois vamos conversar o que é esses Anunnaki, mas vamos ver aqui um site, do que esse site aqui fala sobre isso. Tá vendo aí, Ivan? Deu para ver? Estou vendo. Então ele diz aí, né, que os seres humanos com o tipo de sangue RH negativo pertencem a uma linhagem extraterrestre, de acordo, né, com essa nova teoria. Então, os seres humanos têm esses 4 tipos de sangue, A, B e O, e essa classificação é derivada de acordo com os cientistas, com proteínas encontradas nas células, tal. Mas um grupo menor que tem RH negativo
falta dessas proteínas. Então, como essa diferença crucial é explicada cientificamente? Por faltar essas proteínas no RH negativo? E por que isso ainda existe? Ao longo dos anos, vários estudos científicos têm procurado essa resposta, né? Aí ele continua aqui dizendo que agora os cientistas acreditam ter encontrado algo fascinante no que diz respeito ao RH positivo e negativo. De acordo com essa teoria científica, no passado distante, eu vou sublinhar aqui, extraterrestres visitaram a Terra e criou, através de manipulação genética, o RH negativo, com a intenção de criar uma raça de escravos. Aí é quando entra realmente a questão dos Anunnakis, vem toda essa história do Anunnakis, né? De que vieram aqui atrás de ouro para poder a questão lá da atmosfera deles. Eles tinham que ir lá utilizar a questão dessa química, né, do ouro, e que aqui tiveram que fazer escravizar os seres humanos que estavam aqui e que se apresentavam como deuses, né? Ivan? Oi, estou ouvindo. Então, seria um cruzamento genético, né? Na verdade, a teoria dos Anunnakis é de que eles vieram para cá, encontraram um hominídeo, digamos assim, e fizeram cruzamento da genética deles com esse hominídeo e surgiu o homem atual, né? o Homo sapiens. Não é isso, Wellington? Isso. Eu acho interessante aqui porque ele fala, né, que o RH negativo seria um legado, né, dos Anunnakis, que deixaram na Terra, entre outras coisas, curiosamente, esse RH negativo, que é uma característica, por exemplo, da família real. Lá vem falar da família real, né? Mas assim, se a gente for estudar a questão desse povo, a árvore genealógica, como a gente já vê textos, né? Eles geralmente não. São raras as vezes, ou nunca às vezes, pelo menos eu nunca li um texto em que eles se casam com pessoas que não têm nenhum, não esteja na ramificação genealógica da família, né? Se for atrás, por exemplo, esse último príncipe aí que casou aí com a plebeia aí, o mais novo aí do Charles, né? Diz que essa moça remotamente tem algum parentesco, né, com eles, né? Então tem toda essa questão dos Illuminati, né, dessas questão dessas seitas aí que envolve também, né, e que algumas coisas realmente são muito fantasiosas, exageradas, mas outras podem ser que não sejam, né? Então, não é porque algumas sejam muito fantasiosas, exageradas, que não significa que não tem um fundo de verdade isso aí. Então, e se é possível, depois de todos os nossos pontos de vista céticos, que no final o RH negativo de pessoas tem uma conexão com seres extraterrestres, se ainda há um vínculo misterioso para conectá-los, como a vida na Terra mudaria? Como é que seria essa mudança caso realmente fosse comprovado que a nossa ciência, que depois que se libertar desse sistema manipulador, os bons cientistas, que muitos deles são até mesmo assassinados, né, são supostos acidentes, né, querem falar a verdade, mas quem quer falar a verdade morre mesmo, mas depois que a gente começar a ter uma liberdade de falar e eles vierem à tona e dizer, olha, realmente nós temos uma linhagem que o nosso DNA, os outros 10 filamentos aí não são daqui e que veio de alguém aí de fora. Imagine se passando aí na Globo, na Band, na Record, em tudo quanto é canto aí, quem nunca ouviu falar sobre isso, será que vai mudar alguma coisa? Hein, Ivan? Pois então, estava falando antes, essa coisa de se juntar pessoas da mesma família para manter a linhagem genética, isso vem desde
A gente tem conhecimento desde os faraós. Faraós se casavam entre pessoas da mesma família. Não era só uma questão de manter a riqueza, mas de manter a pureza do sangue, a pureza da linhagem. Então, as famílias nobres, né, sempre tiveram esse tipo de coisa de manter a pureza da linhagem. E a gente já fez um hangout falando sobre eugenia, essa coisa de que procurar a pureza da raça, a pureza da raça ariana. Então, sempre se procurou ao longo da história essa coisa de segregacionismo, de alguns acharem que pertencem a uma linhagem mais evoluída, uma linhagem superior. Isso teve em vários povos, em várias épocas diferentes do nosso planeta, inclusive os alemães, durante a Segunda Guerra, os alemães nazistas, queriam comprovar essa superioridade genética da raça ariana, de que talvez os arianos fossem descendentes de extraterrestres, de Atlantes. Tinha um misticismo dentro do nazismo também. Isso, geralmente não, os povo ariano, né, com essa questão da eugenia, e que até hoje está vigente, né, e que a gente ainda sofre algo com relação a isso, achavam, né, e muitos ainda acham, o povo ariano, né, não somente o ariano, mas todo aquele que tem algum tipo de imperfeição, os mais velhos e que tem alguma enfermidade, etc., tinham que ser realmente dizimados, tirado aqui porque não podia se misturar, e serviam mais como cobaias mesmo, né? Como também a gente já mostrou aqui no nosso hangout sobre o MK Ultra, né? Sobre essas armas de controle mental. Mas vamos aqui um outro exemplo de um site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, onde ele coloca aqui uma questão bem interessante, né? Ele, na capa do site, ele fala: seria a espécie humana o resultado de uma hibridização? Já falamos aqui um pouco sobre hibridização, mas vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre isso aqui. Então, as descontinuidades entre primatas e humanos são incompatíveis. Nosso ADN-MT, que são genes para o fator RH, e os cromossomos e sequências repetitivas do DNH, que são os cromossomos, né? As sequências analisadas do cromossomos não contêm homólogos em relação ao dos primatas, né? O X feminino se parece o de alguns primatas, mas não o E. Este cromossoma foi transmitido por um ser do sexo masculino não terrestre. Desta forma, somos resultados de uma hibridação entre uma fêmea primata neandertal e um ser não classificado na nossa biologia, né? Aí coloca aqui que os darwinistas apresentam certos genes que se parecem, né, com essa questão, né, entre o humano e o primata. Dizem que somos pares de uma árvore descendente dos primatas, deixando de um lado as abissais e inevitáveis diferenças que fazem parte de um acervo genético extraterrestre. Olha, é uma questão realmente muito polêmica, mas eu acredito que se a pessoa for pensar realmente, analisar e pesquisar com relação a essa questão do elo perdido, vai ver que realmente esse vácuo não pode ser preenchido com a questão somos descendentes, na nossa descendência ser de um macaco, ser de primata. Houve realmente uma interferência de uma consciência inteligente, e eu vou até mais fundo aqui, vou até ser bem ousado aqui em dizer
que nós somos uma espécie única, fomos criados uma espécie única. E nós não derivamos de nenhuma outra espécie aqui terrena. Nós evoluímos com o passar, né, desses milhões e milhões de anos, mas não descendemos de nenhuma outra espécie. Nós evoluímos. E que de um determinado momento esses seres, sabe lá quem, de fora, interferiram, né? Não sei se desde o início ou em algum momento no nosso processo evolutivo, interferiram no nosso DNA para que somente esses 2 pares de fita pudessem funcionar e os outros 10 não. É o que eu acho. Ivan? A teoria do evolucionismo é muito difícil de explicar essa parte. Como é que um animal deu um salto tão grande, sofreu uma mutação tão grande para se tornar o que a gente é hoje? Onde é que está esse elo? Se foi uma seleção natural, uma mutação, é muito difícil explicar isso. Só, no meu ver, eu penso como Wellington, é que houve algum tipo de intervenção para que o homem surgisse. Poderia ter sido o homem um híbrido de algum ser que não era um macaco, mas que talvez tivesse alguma parentesco, digamos assim, com os símios, e sofreu uma intervenção de fora, externa, por alguma inteligência de fora que veio aqui, e acabou surgindo o homem. Ou talvez, e aí eu já vou mais além, talvez o homem não tenha vindo de nenhum ser, não tenha sofrido propriamente uma hibridização, o homem tenha vindo de outros planetas, e a raça humana talvez seja algo que não seja especificamente da Terra. Poderia ser também, não é, Wellington? Eu acredito que sim. Eu acho que não necessariamente tenhamos que ter um tipo de cruzamento, sei lá, com algum tipo de símio, com algum tipo de macaco. Eu acredito que a gente poderia muito bem ter sido uma nova espécie criada nesse planeta. Lógico que são tudo conjecturas, né, que a gente está fazendo aqui, né, mas eu acho bem plausível, sim. Até mesmo porque vamos conversar aqui sobre o DNA, né? O que é considerado DNA lixo? Né? Para quem vai atrás, encontra que, curiosamente, todos os animais, pelo menos conforme pesquisas que a gente faz, né, que a gente lê, que os animais têm um excesso aí de DNA que não codifica as proteínas usadas para construir corpos e catalisar reações químicas dentro das células. Dentro aqui, nos seres humanos, por exemplo, apenas cerca de 2% do DNA codifica proteínas. 2% do DNA. Então, durante muitas décadas, os cientistas ficaram intrigados com esse fenômeno sem função óbvia, né? E com essa porção não codificadora de um genoma foi declarada então inútil, ou então chamada de DNA egoísta, porque ele não colaborava, né, para que houvesse essas reações, essa catalisação, essas reações químicas, né? Então, existindo apenas para si mesma, sem contribuir para a adequação de um organismo. Até que, conforme está aí na internet, né, eu não sei, pessoal, se é 100% verídica essa informação, mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Existem algumas fontes que dizem que não é verídica, outros dizem que é verídica. Eu tentei dar uma pesquisada e a única coisa que eu encontrei mais de mais plausível foi sobre essa questão do projeto de genoma humano, né? Essa pesquisa em 1972, um falecido geneticista chamado
Suzumu Ohono, japonês o cara aqui. Eu vou colocar a imagem aí para vocês verem depois. Ele cunhou o termo DNA lixo para descrever todas as seções não codificantes de um genoma, a maioria das quais consistia em segmentos repetitivos espalhados aleatoriamente. Aí espalhado aleatoriamente por todo o genoma, aleatoriamente, né? Então, essas reações não codificantes de um genoma foram espalhadas aleatoriamente, ou seja, na sorte, no corpo do ser humano. Eu não acredito muito nisso, não, né? Eu não acredito em acaso, não, né? Então, assim, felizmente, conforme fala as pesquisas aí, existem alguns pesquisadores, né, na ciência que, correndo o risco de serem ridicularizados, exploram territórios impopulares. E é por causa deles que, no início dos anos 90, a visão do DNA lixo, especialmente elementos repetitivos, começou a mudar. Então, começou a mudar a imagem desse DNA lixo como um DNA egoísta, né? Eles estavam ali, tinham a sua atividade, mas não era uma atividade 100%, né? Então, cada vez mais biólogos consideram os elementos repetitivos como tesouros genômicos. Parece que esses elementos transponíveis não são DNA inútil, conforme fontes aqui que eu vou deixar aqui descrita. Em vez disso, eles interagem, eles fazem algum tipo de trabalho com o ambiente genômico circundante e aumentam a capacidade do organismo de evoluir, servindo para recombinação genética, fornecendo novos e importantes sinais para regular a expressão genética. Ou seja, é um DNA que não é inútil, conforme a fonte que eu vou deixar descrita aqui, né? Mas existem pessoas que têm as suas ressalvas de que realmente é um DNA que ainda vai ser ativado, e com esse DNA, com essas 10 fitas sendo reativadas, nós iremos readquirir os potenciais que foram suprimidos por esses seres que são chamados de Anunnakis, que são seres que vêm de fora, né? E foram suprimidos para que a gente pudesse ser servido a eles somente de escravos. Ivan? Essa coisa de chamar essa parte de DNA lixo é porque eles simplesmente não entendiam a função, ainda talvez não entendam dessas partes do DNA, então não sabem para que serve, então é DNA lixo. Mas muitas pessoas falam que o DNA teria uma parte que não seria física, que seria extrafísica, faria essa ligação mais com o lado espiritual, com a nossa essência do físico com a essência. Então tem muita coisa ainda que pode vir, ainda descobertas com relação ao DNA, penso eu, em muita coisa, porque eles ainda não sabem todas as implicâncias que o DNA teria, né? Me parece que o DNA é algo que tem muita importância, talvez guardaria até nossas memórias, nossos antepassados, seria tipo uma chave, algo que nos remete ao mundo extrafísico, algo que vai além do físico. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa imagem aqui, desse senhorzinho aqui, porque quem não conhece, quem nunca leu, deveria ler, né, Ivan? Esse aqui é o Zachary Sitchin, né? Eram os deuses astronautas, né? Então, esse site que vocês estão vendo aqui é da UFO, né? Fala Anunnakis, também chamado de Nephilim, extraterrestres. O que é história e o que é ficção?
quando é que nós vamos realmente saber de toda a nossa real história do ser humano? Existe até um vídeo, Above Majestic, né, que está aí na internet, onde é falado que todo sistema manipulado, que tudo que a gente aprendeu está errado, né? Eu não sei se tudo 100% está errado, se tudo 100% é mentira, mas eu acredito que existe probabilidades gigantes de que uma boa porcentagem foi desvirtuada, foi manipulada e foi suprimida de propósito para que a gente não soubesse realmente de toda a nossa origem, porque se soubesse, existiria realmente uma transformação assim muito grande. Existe, inclusive, se vocês forem pesquisar, eu vou ver se eu encontro o vídeo no YouTube, para deixar aí na descrição do vídeo, sobre a descoberta que alguns cientistas descobriram de que tem a palavra Deus em hebraico no nosso DNA. Não é, Ivan? Exato. Parece assim que, na verdade, a ciência atual, ela tenta sempre procurar uma explicação física, né, para tudo. E a gente sabe que nós somos consciências, e nós, como consciências, nós somos mais do que um corpo físico. Nós temos intuição. A intuição, como se explica? Nós somos e temos uma essência que transcende a matéria. Então, enquanto a nossa ciência atual continuar apenas se baseando na materialidade, provavelmente não vai ter explicação para muita coisa que tem aí. Essa explicação sobre DNA, explicação sobre a nossa origem, vai ter hipóteses e teorias que nunca vão ser devidamente comprovadas, porque falta esse lado mais espiritual também levar em consideração, porque isso os nossos cientistas, até hoje, tudo que não se pode ser provado em laboratório, eles simplesmente afastam. Mas nós sabemos que existe muito mais coisas que dificilmente vai ser comprovada em laboratório, pelo menos na nossa época atual. Isso. Então, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Foram descobertos 4 números, 10, 5, 6 e 5. E que na língua hebraica é Javé, ou seja, Deus, né? Então, vamos assistir agora um pedaço desse vídeo para vocês verem como é sobre essa questão do DNA. Então, tem muitas descobertas que está vindo à tona, né? E que as pessoas precisam se atenar a não assistir somente Domingão do Faustão, porque se ficar só no Domingão do Faustão em futebol, aí tá meio complicado de saber das coisas, porque é tudo manipulado, é tudo comprado, e nós aqui que somos antigamente nós éramos os conspiradores, teóricos da conspiração, hoje nós somos os fake news, né? Então, é tudo comprado, é tudo manipulado. Então, nós estamos só resumindo esse assunto. Nós aqui, quando eu falo nós, esse canal aqui, o Ascensionados, e acredito o Ivan também, senão não está aqui, junto com dois aqui falando, nós cremos realmente que nós viemos de fora. Quando eu digo de fora, não é da América do Norte, nem da Europa, não é de fora mesmo desse planeta. E quando eu digo nós, é essa raça humana mesmo. Desde a época de Lemúria, né, Atlântida,
todos esses cataclismos que houve, desde o início mesmo, que nós tivemos esses construtores celestes, esses geneticistas, e que até hoje nos acompanham nesse processo de evolução, que já está no término de um ciclo, que a gente já sabe aqui, que a gente sempre fala, no término desse ciclo, para iniciar um outro melhor, né? E que quem for repetir de ano, vai repetir em outra escolinha, que também serve de hospital, que também serve de oficina de trabalho e que serve para poder trabalhar, aprender e ajudar e evoluir. Então, nós estamos aqui terminando esse ciclo. Nós não desenvolvemos não somente a parte física genética, mas a gente desenvolve como um ser completo, não somente a questão também do intelecto, mas também principalmente, que é o interior, a questão moral. Mas o nosso hangout hoje foi para falar dessa parte física, e que se a gente fôssemos, eu acho que nós vamos, acho não, nós temos certeza que quando nós tivermos a real história, já está vindo à tona nessas descobertas arqueológicas aí, dos nossos irmãos galácticos aí na nossa história, nos maias, nos incas e nos egípcios, né, na antiga Egito e por aí vai, a interferência deles aqui na nossa história, que não é contada nas escolas, né? Esses achados arqueológicos que eram para ser colocados na história mesmo, em salas de aula, era para ter isso, e não tem. Não é como uma coisa tão importante dessa, de pesquisadores, de arqueólogos sérios, de gente séria, e não é colocado no currículo de pessoas para poder, de crianças mesmo, para saber por que não. Qual o objetivo disso? O que é que tu acha, Ivan? A gente tem que pensar, parar para pensar, refletir, porque tem muitas coisas que estão aí, estão na nossa cara, digamos assim, coisas que estão na Bíblia, na arqueologia, né? Como explicar a construção de pirâmides, de pedras que pesam 15, 60 toneladas, se não existia tecnologia naquela época, né? Todas essas coisas de deuses, né, que vinham aqui e que orientavam o ser humano, que ensinavam o humano a pescar, a caçar, a se defender, até fabricar armas. Então, eu penso como o Wellington, a respeito disso, de que nós não somos daqui, ou de alguma forma nós sofremos uma interferência no ser humano, ou o ser humano vem literalmente de fora, e que teve esse acompanhamento dessas inteligências, por certo tempo, estiveram aqui presentes, nos ajudando, ou não, né, de certa forma, a nos civilizarmos, pelo menos, aprender a surgir tribos, civilizações, através da religião, do medo. Esses deuses fizeram com que as pessoas se unissem, né? Pelo menos inicialmente através do medo, e a partir dali surgiam as civilizações, tal como são hoje em dia, né? Porque no passado, apesar de que nós sabemos, passado, né, que havia muita desunião, que não existia as coisas que hoje existem, teoricamente, né, porque muitas coisas estão aí provando que talvez tenha existido algum tipo de tecnologia, tenha existido alguma coisa que está além da nossa compreensão. Então a gente tem que parar para pensar. A história que é contada da forma que é contada tem alguma coisa mal, tem alguma coisa que não bate, que não fecha. Tem muita coisa aí que
Então a gente simplesmente parar para pensar, não fecha. Então eu, como Hélito, acredito que nós fomos ajudados, né? E ainda estamos sendo ajudados. Não é? Começar a refletir, pensar, não só ficar vendo Faustão, né, Wellington? Mas é isso que eles querem que o pessoal vá assistir. Não que eu tenha nada contra o Faustão, nem futebol, nem pizza, não. Mas uma coisa é a pessoa se divertir, outra coisa é viver só nessa vida de zumbinização, né? A gente precisa ir atrás de algo que realmente contribua para a sua melhora interna. Mas o que é que acontece? Nós não podemos nem criticar tanto, porque as coisas estão tão difíceis e estão cada vez mais difíceis. As pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas, tem dívida, é problema de saúde, não tem sistema de saúde que preste, o sistema educacional é uma porcaria, vive pagando imposto, a gente paga imposto para tudo, meio do ano trabalhando para poder só pagar imposto, né? Então, fica cada vez mais complicado. Então, e eles vão colocando cada vez mais distrações para que as pessoas não vão atrás do que realmente deve ser pesquisado. E é por isso que é um dos motivos pelos quais eles não colocam na grade curricular das escolas essas questões de achados arqueológicos. Eu queria colocar achados com tecnologia de milhares e milhares de anos. Como é que pode uma tecnologia tão avançada de milhares e milhares de anos sendo encontradas? E tabuletas e figuras de extraterrestres, de naves sendo encontradas? E que não e quando é colocado alguma notícia referente a isso na mídia manipulada, prostituída, é de deboche, é com um sorrisinho. Imagine, fulano, se a gente fosse viajar para o espaço. Aí coloca a sonda InSight chegando, pousando em Marte. A primeira imagem de Marte é um bocado de areia na lente. Aí todo mundo aplaude. Chegou em Marte. Graças a Deus, que vitória. Bocado de trouxa, isso aqui tudo é manipulado, é tudo um teatro. Eles já foram para Marte há muito tempo. Isso tudo é para iludir, porque o orçamento negro escuro dos Estados Unidos e de muitos outros governos é feito para isso, e quem paga é o povo, né? Para poder ir para esses lugares. E são muitas as pessoas que somem, que são sequestradas e que são levadas, e outras já nascem lá para poder viver trabalhando lá. Pelo menos isso eu acredito sim. Você pode até não acreditar, você que está assistindo, claro, mas eu acredito sim. Nós já chegamos não somente na Lua, aquela farsa da Apollo, do astronauta, do Neil Armstrong ali, foi uma farsa para poder dar uma desculpa para dizer que chegou, mas a gente já tinha ido lá, ó, desde a época, acho que até antes do nazista. Estão vindo à tona agora do nazista, mas acho até que a gente foi até antes. Já estamos lá há muito tempo, está com bem um século, é base na Lua, nas luas de Marte, de várias outras luas aí de Júpiter, sabe lá onde, e nós estamos já na era espacial e o povo ainda está aplaudindo porque chegou uma sonda no solo de Marte e que manda um bocado de areia e com um deserto que pode ser lá do Nevada ou do Arizona, que fizeram um Photoshop que avermelharam aí. Eu não acredito naquilo dali, não. Sinto muito. Eu não estou dizendo que a NASA é 100% mentirosa, mas existe ali um grupo poderoso e que tem à parte um projeto, que é esse projeto que eu falo, que é muito avançado e que as pessoas não sabem. Nem mesmo as pessoas da NASA sabem, todas as pessoas da NASA. A gente já falou aqui no Hangout que até foi construída uma ogiva atômica aí se não me engano foi na Segunda Guerra, em que as pessoas trabalhavam em vários lugares
para a construção dessas ogivas nucleares, dessa ogiva nuclear, e as pessoas não sabiam que era para isso, né? Tem até um nome que foi dado para isso aí na época, que eu não estou lembrado agora. Então, é possível sim enganar e esconder? É possível sim. Não é algo que é impossível, não. Então, a gente precisa abrir as nossas mentes, os nossos olhos internos. Tem muita mentira? Tem. Pessoal, quando coloca um vídeo no YouTube, já coloca bomba, urgente, um escândalo importante. Abre esse vídeo justamente para poder dar like, para poder ganhar dinheiro, né? Quer ganhar dinheiro, quer ser uma coisa assim espetacular. Vídeos como os nossos não é interessante, porque não é nada assim espetacular, estrondoso. Ai, é Nibiru e vai acabar o mundo e é o apocalipse. Tá. As pessoas não querem saber do maravilhoso, do espetacular, né? Quando deveriam se informar realmente de fontes sérias que realmente interessam. Não estou dizendo que saber dessas questões também não seja importante, mas que existe muito exagero e existe muita gente fazendo estardalhaço aí pela mídia, pelo YouTube, pelos vídeos, para poder chamar a atenção, para ganhar fama e dinheiro, curtida, tem, não é não? É muito fácil, né? Manipular. Seria poucas pessoas manipulando multidão, né? Porque a gente vive distraído no dia a dia, distraído, tantas e tantas coisas e preocupações diárias e mundanas que nós temos, a gente acaba esquecendo de cultivar o nosso lado espiritual. A gente está num momento de mudança de ciclo, de transição, né? Transição planetária. E é importante que a gente não viva como um animal que dorme, come, morre. A nossa vida tem que ser mais do que isso. E essas pessoas, entidades que estão o poder que cada um de nós tem, né, de transmutar a nossa realidade. E é isso que vai depender esse processo de transformação planetária, a mudança interior, né, esse despertar, enxergar mais além, enxergar a realidade que nos cerca com mais lucidez. Isso é importante. Todas essas coisas que o Érico, como eu, a gente tem falado nesses hangouts, é justamente para a gente, ou para quem está ouvindo, né, que a gente está aprendendo também a poder se questionar essa realidade, questionar, será que é verdade isso? Será que tem muito mais coisas? Será que a minha vida é só comer, dormir e morrer? Né? Nós temos que cultivar esse lado espiritual, como eu falei, para que faça a diferença nas nossas vidas e para que o futuro comece agora, seja melhor, seja mais próspero, seja mais feliz para todos nós, né? Seja de prosperidade para toda a civilização humana, mais desperta, mais consciente, com a consciência mais expandida, porque informação é uma coisa que vale mais do que muitos tesouros físicos. Justamente, então é hora da mudança, né? Então, isso aqui não tem nada a ver com questão de religião ou de questão esotérica ou nada disso, não. Eu acho até, eu não gosto nada assim de rótulo, de nome, eu não sou chegado a rótulo, né? Tem essa época de caixas, então a mídia é uma caixa, o lado financeiro é outra caixa, a questão da Big Pharma é outra caixa, quem acredita ainda em ONU está acreditando em outra caixa manipuladora de divisão, religião é que são caixas de divisão. Lógico,
que isso é que está no topo, né? E que o que vem abaixo carrega o que está abaixo. Existem muitas pessoas boas, mas por conta disso que a gente está falando aqui, tem que acordar de madrugada, passa 10, 12 horas fora de casa, pega o busão, às vezes é um trânsito dos infernos que não chega nunca no trabalho, já chega no trabalho cansado, faz o que não gosta, vai porque por causa do salário ainda é pouco, ainda aguenta abuso do chefe, chega em casa só os cacos, tem que conversar sobre problema, falar sobre dívida, às vezes alguém adoece, e às vezes quando chega no final de semana é um sábado ou um domingo, para ir comer uma pizza, assistir um jogo, para ir para segunda-feira de novo, a mesma sequência. Estou falando aqui no mundo real, né, que é o geral, logicamente existem as suas exceções aí, mas é bem complicado viver nesse planeta da maneira como está, e acho que vai. Eu não sou bem realista, não sou de sonhar, acho até que as provações e os momentos de testes vão ser até maiores, porque a energia vai aumentando. Mas para ir já para os finalmente do nosso vídeo aqui, era isso que a gente queria falar com vocês sobre uma das teorias da nossa origem aqui, do ser humano no nosso planeta, Terra, Xangai ou qualquer outro nome que venha a ter, qualquer nome que queiram chamar, mas é uma das teorias que, a nosso ver, é a mais coerente. Para mim, é a única coerente, porque as outras não são. E é abrir os nossos olhos internos. O nosso próximo Hangout já está fechado, né, Ivan? Exato. Nosso próximo Hangout nós vamos fazer aqui uma retrospectiva do nosso canal sobre alguns assuntos mais relevantes, né, do nosso canal. Quem quiser deixar sua opinião do que a gente poderia falar dentro dos vídeos daqui do canal. Qualquer vídeo que você viu um assunto interessante e quer que a gente volte aqui, a gente irá relembrar. Não vamos aprofundar, iremos dar algumas pinceladas. É só deixar o comentário, eu vi o vídeo aqui do canal, vocês falaram sobre isso, queria que vocês comentassem mais. Então é só dizer nos comentários que a gente vai falar aqui para vocês. Iremos fazer também falar sobre esse momento, sobre esse ciclo, fazer uma reflexão, né, sobre esse momento planetário, dessa transição que a gente está passando para um novo ciclo de energias mais elevadas. Nós pedimos a vocês que quem quiser se juntar ao nosso trabalho aqui, fique à vontade, entre em contato com a gente para se juntar comigo e Ivan nesse trabalho aqui voluntário de fazer hangouts e conversar sobre esses assuntos do tema do canal. E queremos agradecer, né, a vocês que fazem parte aqui desse canal, que estão assistindo e que curtem, que compartilham, que ajudam. Inclusive, vi um vídeo recentemente que lá para a Europa está já para ser aprovada uma lei que traz sérias restrições à internet na Europa, né? Mas é um outro assunto aí. Então a gente quer agradecer a vocês pela participação, agradecer aí ao Ivan por estar comigo aqui nesse trabalho desses hangouts e desejar a vocês muita paz, muita luz, muita força e muito grato pela companhia que tiveram até agora. Qualquer comentário, qualquer dúvida que quiserem comentar aí, fiquem à vontade que a gente vai sempre estar respondendo a vocês na medida do possível. Um abraço a todos, muita paz, muita luz. Ivan? Boa noite a todos, boa noite, Wellington. Sempre é gratificante, né, trabalho, por mais simples que possa ser, porque para mim eu aprendo com isso tudo, acredito que o Wellington também. Então, está terminando mais um ano praticamente, né? Quem quiser participar ou perguntar alguma coisa, é só entrar em contato comigo, com o Wellington. A gente vai estar à disposição
trocar ideia, né? Não digo nem esclarecer dúvida, porque a gente também é aprendiz, né? Eu acho que a gente acrescenta, soma coisas uns com os outros. Então a gente está aqui como irmãos, né? Todos irmãos, todos, ninguém melhor que ninguém mais que ninguém, e acho que é isso que faz a diferença. Então, muito obrigado, Hélio, muito obrigado a quem for assistir, e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Obrigado por tudo. Até a próxima. Curta, compartilhe, se inscreva, toque aí no sininho e compartilhe esse vídeo aí para ajudar a gente aqui. Não é para por dinheiro não, que ninguém tá aqui. É mais para repassar mesmo a informação, para a gente somar aqui esforços e trocar ideias e se ajudar. Valeu, abraço, até a próxima.